É nóis, tripulação rubro-negra. Se existe o Flamengo no mundo, a notícia não para. E o vitimismo do Fluminense e do Felipe Melo deu muito o que falar, hein? Vamos abordar neste vídeo sobre esse assunto, na opinião de João Guilherme. Vamos ao vídeo. Vamos lá! Entre os jogos do final de semana, né, aqui no Brasil, não há dúvida de que nós teremos um Fla-Flu que chama muita atenção neste domingo, 4 da tarde, no Maracanã. Na minha opinião, é o jogo aí que merece um maior destaque neste final de semana. E o Fla-Flu sempre é cercado de muita provocação, de muita rivalidade, aquelas coisas todas, né? O jogo falado antes da bola rolar, muita coisa é usada para provocar, para criar um clima. E Felipe Melo, né, como sempre, aliás, além de jogar futebol muito bem, o Felipe também sabe fazer isso como poucos, criar um clima, provocar o adversário. Após a derrota para a LDU por 1-0, em que ele estava transtornado, né, indignado, porque ninguém questionou em relação ao pênalti do Cano, dizendo que o Fluminense foi roubado, numa tentativa clara de tentar desviar o foco para uma atuação do Fluminense que foi muito ruim, foi muito abaixo, embora o Fluminense, na minha opinião, tenha totais condições de ser campeão da Recopa Sul-Americana. Ele soltou a seguinte declaração: olha, nós vamos jogar um Fla-Flu domingo, mas eu tenho certeza que se fosse o Flamengo, se fosse do outro lado, esse jogo não aconteceria, porque ele quis dizer que o Flamengo é ajudado, que o Flamengo tem muita força nos bastidores e conseguiria uma mudança. Pois bem, a gente pode ver que nos últimos anos o calendário do futebol brasileiro é muito pesado. Muitos jogos acontecem. E não só o Flamengo, como o próprio Fluminense e todos os outros grandes clubes do futebol brasileiro já realizaram partidas encavaladas, uma em cima da outra. E o Fluminense, neste ano, tem um início mais complicado, exatamente pelo seu sucesso, porque no ano passado disputou o Mundial de Clubes, então ele saiu mais tarde de férias e aí voltou mais tarde ao trabalho e agora já tem uma decisão da Recopa Sul-Americana. E, é claro, entre os jogos da Recopa Sul-Americana tem um clássico com o Flamengo. Isso aí não é a primeira vez que acontece. Existem vários exemplos na história do futebol de uma decisão em que no meio acontece um clássico. Isso já aconteceu com todos os times. E aí, essa declaração do Felipe Melo, para mim, não faz o menor sentido, porque ele criticou o presidente Mário Bittencourt do Fluminense, fazendo essa declaração. E eu vou explicar por quê. O calendário, ele não é feito, a CBF, a federação, a Conmebol, eles não vão lá e vamos botar a tabela aqui do jeito que a gente quer e os clubes que se virem. Não. Existem datas estabelecidas e a tabela é feita com a presença de representantes dos clubes. Então, todos os times envolvidos é o famoso conselho arbitral que reúne o representante dos times para que eles aceitem a tabela e o regulamento das competições. E aí, todo mundo assinou, todo mundo concordou, inclusive o Fluminense, que é presidido pelo Mário Bittencourt. Todos acordaram, né, que teríamos Fla-Flu nesta data, entre os jogos da Recopa Sul-Americana. O Fluminense, inclusive, até se preparou bem para isso, porque montou um elenco hoje que possibilita ele ter pelo menos 2 times aí competitivos. Mas então a declaração do Felipe Melo, ela é uma crítica ao presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Porque, segundo o Felipe Melo, o Fluminense está sendo prejudicado. Então, se está sendo prejudicado, ele não foi bem representado pelos seus dirigentes, que aceitaram isso. Então, Felipe Melo criticou o próprio patrão. Essa é a minha opinião. Essa doeu, hein? Na verdade, o Fluminense está estranhando, né, por ser marinheiro de primeira viagem, né?
Afinal de contas, primeiro a Libertadores e outras competições internacionais, entendeu? Então ele não está sabendo muito lidar com essa situação, né? Tá meio que perdido, né? Tem que aprender com o papai Flamengo, né, cara? Porque a gente já tá encaliçado, né? A gente já passou por cada situação. E ano passado mesmo a gente passou por isso. Na época da Covid, a gente ficou com o time titular todo doente, sem poder jogar, e usamos os garotos para jogar contra o Palmeiras, naquele Palmeiras que inclusive tinha o Felipe Melo, né, com os garotos, fraldinha do Flamengo, ainda conseguimos um empate, humilhou eles e ele não se exemplou ainda, né? Valeu, até o próximo vídeo.